No que consiste esse vídeo? Basicamente, é tentar trazer algumas informações importantes dentro do campo da nutrição para justificar para nós que usar o termo caloria para perda de peso, ele incute uma série de contradições. Então, quando nós estamos falando de alimentação e você incorporar a condição energética, a condição calórica, isso vai lhe causar uma série de problemas que não vão te permitir explicar as variações ou qualquer tipo de circunstância que fuja desse assunto em especial. Obviamente, eu não estou aqui para encerrar a nutrição como um todo, falar sobre o aspecto nutricional como um todo. Aqui é justamente para a gente falar que usar caloria é um erro. Eu estou taxativo nesse aspecto. Usar caloria dentro da condição nutricional para perder peso é um erro. Dentro do aspecto da atividade física eu ainda não discuti isso aí, mas quem sabe a gente faz um videozinho, dependendo da quantidade de likes. Se a gente tiver 5.000 likes aqui nesse vídeo, a gente pensa em fazer um sobre atividade física em relação às condições calóricas. Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender. Você sabe o que é caloria? Eu imagino que tem uma parcela considerável de pessoas que não tem noção do que significa a palavra caloria, o termo. Então vamos entender aqui, colocando a definição de caloria. Caloria é uma grandeza física, tá? Que usa a conversão de energia de qualquer coisa na forma de calor. Então você transforma alguma coisa em calor, essa coisa transfere calor para outra coisa e aí você tem a caloria. Nossa, não entendi nada. Vamos lá. A definição de caloria ela tem que se pautar numa experimentação e numa forma de quantificação. Então, arbitrariamente, o experimento de caloria ele é feito da seguinte forma. Eu tenho a água, que está numa temperatura específica, e aí eu pego um alimento ou qualquer outra coisa, extraio o calor desta coisa e, se esse calor que eu extraí foi capaz de elevar 1 grau Celsius, ou seja, estava 14,5, foi para 15,5. 1 grama de água, então eu elevei 1 grau Celsius, 1 grama de água, significa que ocorreu aqui a transferência de uma caloria. Então, nós temos uma caloria, é uma transferência de calor, tá? Esse é o padrão para a gente considerar o termo caloria. E, obviamente, esse cálculo da caloria, ela vem a partir dessa equação, o QMACET, né? O QMC delta T, que é a quantidade, né, energia calorífica, o M é a massa da amostra, o calor específico, cada substância tem o seu calor específico, né? O quanto eu precisaria de energia para elevar 1 grau Celsius dessa substância, né? No caso aqui, a nossa queridíssima água, ela é padrão, então o calor específico da água é 1. E a variação de temperatura. Se a água subiu 1 grau Celsius, significa que eu precisei de 1 caloria para essa brincadeira. Muito bem. E como é que a gente descobre a caloria das coisas? Isso é uma análise experimental. No caso aí da figura que você está observando, é uma condição de descoberta de calorias, por exemplo, de alimentos. Mas como eu falei, pode ser qualquer coisa. Então eu boto um alimento aqui, certo? Esse alimento ele vai estar dentro de uma cuba, tá? Ele vai estar isolado dessa água aqui e essa água vai estar isolada do meio externo. Ele fica acoplado a uma condição na qual eu ofereço energia para extrair calor deste alimento, tá certo? E aí, o calor que é proveniente do alimento, ele é transferido aqui para a água. A quantidade de calor que eu transferi da água implica para nós o quanto de calorias aquela coisa tem. Então vamos pegar um exemplo. Vou pegar 100 gramas de um alimento. Poderia ser 20 e 30, não importa. Vou pegar 100 gramas do alimento. Eu sei que no meu experimento eu tenho aqui na água aqui 100 gramas. Tá? Esses 100 gramas de água não é os 100 gramas de alimento. Tá? Eu sei que eu tenho 100 gramas de água. E aí, quando eu fiz a queima deste alimento, eu obtive 400 calorias, tá? Porque, nesse caso em especial, eu elevei 4 graus Celsius a temperatura da água. Logo, o calor específico da água é 1, eu tinha 100 gramas de água, multiplicando todo mundo por 4, que é a quantidade a variação de temperatura que ocorreu, eu cheguei em 400 calorias. O que isso significa para nós? Significa que para cada 100 gramas deste alimento, desta coisa em questão, eu tenho 400 calorias. Né? E como eu falei, bom, caloria é uma condição de transferência de energia para alguma coisa, certo?
E se, por exemplo, se eu pegar lenha seca, trapo de pano e querosene, essas três coisas têm caloria, elas possuem caloria? Eu já dei o spoiler para vocês um pouquinho antes. Falei que caloria você pode extrair de qualquer coisa. E de fato, cada uma dessas três coisas tem caloria. Lenha seca, por exemplo, 1 kg de lenha seca é capaz de dar 3.680 quilocalorias. Trapo de pano, 4.200 quilocalorias por quilo de pano. E o querosene tem 8.300 quilocalorias por litro. Então você vê, tem três coisas aí que tem caloria. Então aqui a gente já vai fazer uma análise meio anedótica, mas é interessante. Por exemplo, vamos fazer uma dietinha top, né? Comer trapo de pano com lascas de lenha regado no querosene. Ô dieta calórica essa daí, né? Aí você fala, vai ser, eu não vou comer esse tipo de coisa aí, né? Principalmente se você tomar querosene. Se tomar querosene, você não vai ganhar peso. Você vai ganhar um caixão bem bonito para te enterrar numa valeta comum. Então não, isso não se come, apesar de ter calorias. Então já parte aí um primeiro ponto, entre aspas, né? É contraditório em relação à caloria, porque tudo tem caloria. Não importa. Até os adoçantes que você coloca, tudo que você põe, tudo, até água, tudo é passível de extrair energia. Dependendo, às vezes, da temperatura que está aquela coisa, ou você vai fazer a combustão daquela coisa, enfim. Então, caloria nesse aspecto eu posso tirar de qualquer coisa. Mas claramente, obviamente, isso é brincadeira. Da minha parte, eu estou fazendo uma zoeira aqui com vocês. Nós vamos falar da caloria proveniente dos alimentos e a relação disso com o ganho de peso, tá? Para a gente fazer essa análise, vamos construir um pouco a linha de raciocínio desse assunto aqui, começando com algumas perguntas. Vamos começar com essa seguinte pergunta aqui, ó. Como é que é a composição calórica dos diferentes macronutrientes que ingerimos? E a composição do nosso peso? Então isso é uma coisa importante que a gente tem que levar em consideração. Porque a quantidade de tipos de alimentos que a gente tem disponível aí para poder comer são enormes, tá? E cada tipo de alimento, obviamente, tem o seu perfil calórico. Mas, para essa condição, normalmente nós colocamos a condição calórica focada nos macronutrientes. Então, os carboidratos, as proteínas e as gorduras, que são os principais, né? E se nós formos analisar em questão de densidade energética, né, nós vamos ver ali que os carboidratos, para cada grama de carboidrato eu tenho 4 quilocalorias, proteínas também 4 quilocalorias e 9 quilocalorias para gorduras. Veja que isso é uma análise totalmente genérica, tá? Nós estamos falando de condições energéticas e, de um modo geral, o quanto isso ofertaria de energia para o nosso corpo, né? De acordo com algumas revisões aí. No caso dessa revisão aí que foi publicada em 2017, né? O Dietary Energy Density, Applying Behavior Science to Weight Management. Então ele coloca aí essas condições. E outra coisa importante que a gente tem que levar em consideração neste aspecto é que a composição do nosso corpo, ela possui diferentes porcentagens de peso para diferentes tipos de estruturas do nosso corpo. Veja bem, quando você sobe na balança, obviamente você está pesando tudo que está no seu corpo. Desde os seus músculos, seus ossos, sua gordura e as suas vísceras. Além de contar, por exemplo, a quantidade de líquidos que você tem, líquidos que você ingeriu, enfim, N coisa. Então aqui, nessa imagem, está colocando uma distribuição ótima, né? Principalmente para a composição da estrutura corpórea de um militar. Isso foi extraído de uma referência de uma faculdade, Uniformity Health of Science, alguma coisa assim, lá dos Estados Unidos. Não vamos levar em consideração essas porcentagens aqui, que é a porcentagem ótima. Mas vamos levar em consideração que diferentes partes do nosso corpo vão ter pesos diferentes. O teu músculo pesa, a tua gordura pesa, as tuas vísceras pesam. E quando você sobe na balança, você vai pesar tudo. Se porventura você perder gordura e ganhar massa magra, ou seja, eu vou perder 4 quilos de gordura e ganhar 5 quilos de massa magra, a partir do momento que você sobe na balança, você vai olhar e vai falar o quê? Engordei. Mas na verdade você não engordou, você emagreceu. Olha só, por que você emagreceu? Porque você perdeu a massa gorda e ganhou massa magra. O ato de ganhar massa magra significa emagrecer, certo? Mas aí também você pode perder os dois, então você teve perda de peso num conjunto geral. Ou se você perder
massa magra e ganhar massa gorda, ou seja, perder 6 kg de massa magra e ganhar 5 kg de massa gorda, você não emagreceu. Na balança você está com 1 kg a menos, só que você engordou, porque você ganhou massa gorda. Então, na composição corporal, obviamente, isso tem grandes variações. E a gente já parte aqui para uma segunda pergunta. O consumo de todo e qualquer tipo de caloria proveniente de alimentos promove ganho ou perda de peso? Se sim, qual tipo de peso que vai variar? Né? A gente pode tentar responder essa pergunta de qual tipo de peso que vai variar, mas na verdade a gente vai analisar com uma questão mais geral nesse processo aí. Tá? Vamos começar aqui então analisando as proteínas. Veja bem, esse estudo ele faz uma revisão sistemática, uma meta-análise de alguns outros trabalhos, né? E ele vai analisar tanto a composição dietética de uma dieta hiperproteica em relação a uma dieta hipoproteica. Ele fala de gordura aí, mas a gente vai separar um resultado em questão para tentar fomentar um pouco daquilo que a gente está discutindo aqui. Então olha lá, vamos pegar aqui o seguinte, ele fez uma análise aqui nos estudos, de modo que ele comparou dietas que são características como hiperproteicas, ou seja, o consumo de proteínas é muito alto, e hipoproteicas, que o consumo de proteínas é muito baixo. E aí ele analisou, nesses estudos que fizeram essas quantificações, qual que era o peso desses participantes, que variação que houve de peso desses participantes, né, em relação a essas duas dietas, hiperproteica e hipoproteica, né? Alto teor de proteína, high protein, low protein. E ele percebe que a variação média aqui dos valores, né, dá menos 0,39. O que significa isso? Né? Significa que se eu pegar o peso de quem faz uma dieta hiperproteica e uma dieta hipoproteica, a variação de peso entre os dois é menos 0,39. Então significa que parece que quem tem uma dieta hipoproteica perde um pouquinho mais de peso em relação a quem tem uma dieta hiperproteica. Porém, você levando em consideração que o intervalo de confiança, né, que está menos 1,43 e 0,65, ou seja, você tem uma variação de peso muito grande, e pelo fato do intervalo ser muito grande, a probabilidade disso não ser significativo é muito alta, e isso é visto aqui pelo valor de P. Ou seja, o que significa isso? Significa que o fato de você consumir mais proteína ou menos proteína não incute que você vai ter variações significativas de peso. Ou seja, os mesmos grupos vão ter as mesmas condições de peso comendo mais ou menos proteína. E perceba que, quando você incorpora mais proteína, como tudo tem caloria, automaticamente a quantidade de calorias que está sendo incorporada por um fator alimentar está sendo o mesmo. Você pode se perguntar, tudo bem, mas então pode ter reduzido as calorias de outros nutrientes? No estudo ele coloca que não. As quantidades de calorias, de um modo geral, elas foram compensadas por um teor proteico. Então, eu consumi mais calorias de proteína, né? Consumi proteína e, obviamente, tive mais calorias na minha dieta. E quando eu consumi menos proteínas, obviamente, eu tive menos calorias na minha dieta. Pelo fato de não ter ocorrido variação de peso nessa brincadeira, então nós já partimos para a primeira inconsistência de usar calorias como fator de ganho de peso. Isso já entrou numa contradição, tá certo? Então, para proteínas, teoricamente, se você consome mais ou menos de acordo com esse trabalho, você não tem variações significativas no peso. Uma coisa importante, gente, eu estou falando em relação às condições calóricas. Tem muito mais estudos sobre isso. Eu cheguei a olhar outros trabalhos que analisam as condições de saúde do indivíduo, que tem outras condições e não é o objetivo desse vídeo aqui. Eu estou analisando um aspecto de ganho ou perda de peso, mais especificamente sobre ganho, em relação ao consumo calórico, tá? Muito bem. Vamos adiante aqui então. Olhando agora para as gorduras, né? Esse também é um estudo interessante, publicado em 2018, né? E ele faz uma análise de uma dieta em relação ao peso do indivíduo, né? Sobrepeso, em relação à população mediterrânea. Então ele pega a população mediterrânea, vê o consumo de tipos de gorduras, né, que essa população tem, e aí faz uma análise geral sobre o que pode ou o que não pode fazer com que o indivíduo ganhe peso. Então ele mostra aqui, ó, olha só que interessante aqui. Nesse estudo, ele vai mostrar pra gente que a média de peso desses indivíduos, quando dá um valor negativo, significa que perdeu peso, e quando dá um valor positivo, significa que ganhou. Você tem vários tipos aqui de composições,
tá? Você tem a carne vermelha em relação à carne branca. A carne vermelha, obrigatoriamente em relação à carne branca, tem mais gordura. Então aqui você tem um misto de proteínas e gordura. Então quando você substitui, né, a carne vermelha, que tem um teor maior de gordura, e aumenta a carne branca, né, você tem ali uma queda muito pequena, mas tem uma queda ali de peso num período de tempo que eles analisaram, não vi qual que é em questão, mas eu vi que tem uma variação. Uma coisa interessante é que você vai alterando aqui os padrões dos tipos de gorduras que o indivíduo vai consumir. E, obviamente, quando você, por exemplo, diminui o consumo de manteiga e aumenta o consumo de azeite de oliva, então, veja, eu estou trocando uma gordura pela outra, tá? A manteiga ela é praticamente gordura saturada, né? Então você tem mais gordura saturada do que qualquer outra coisa que possa aparecer ali. E o azeite de oliva você tem algumas gorduras insaturadas, enfim, N coisas. Mas tudo tem caloria, tá? Nessa troca aqui você já tem uma ligeira queda de peso na média, tá? Apesar do intervalo de confiança ter uma pequena variação aqui um pouco maior, né? Mas você tem uma ligeira queda aqui no peso, tá? Apesar disso aqui não representar diferenças significativas. Aqui as diferenças significativas estão mais em relação às gorduras, em relação à presença dessa gordura nas carnes, tá? E em relação à margarina, em relação ao azeite de oliva, você tende a ganhar um pouquinho mais de peso, diminui a margarina e aumenta outros vegetais, ganha um pouquinho mais também, tá? Então você vê, eu estou alterando os padrões calóricos, né, de cada um tipo de alimentação. Obviamente eu não estou analisando as condições calóricas desses alimentos, mas você percebe que alterando o tipo de gordura, obviamente eu vou estar alterando ali a capacidade de eu perder ou ganhar peso, né? Mas ainda assim, isso nos incute a dúvida. Será que de fato não está tendo um aumento ou diminuição calórica? Porque é um estudo qualitativo e tal. Então a gente vai analisar aqui um outro estudo, esse um pouco mais recente, de 2020, que foi publicada na Nutrients, né? Que é um artigo feito com a população de chineses adultos, né? Obesidade em chineses adultos, de um período de 1991 a 2015. Então você vê que é um período longo de análise, né? E é um trabalho bacana porque ele traz alguns pontos interessantes pra gente. Dá só uma olhada aí nessa figura aí, nessa tabela, na verdade, né? Nós temos 3 pontos importantes aí nesta tabela. O primeiro ponto importante é que o consumo energético da população chinesa, né, nos adultos chineses, ao longo do tempo foi caindo, tá? Então, em 1991, os chineses eles tinham um consumo calórico de 2.712,2 em média, né? Considerando tanto homens e mulheres, né? Obviamente, conforme vai passando aqui os anos, você vai observando no gráfico que o consumo calórico desses indivíduos vai caindo, na média, tá? Ele vai ficando cada vez menor em detrimento a 1991. Em 2000, caiu quase 300 calorias. Em 2011, 2015, caiu quase 700 calorias. Então, em condição calórica, né, a população está consumindo menos calorias. Entretanto, apesar de estar consumindo menos calorias, houve um ganho, né, de porcentagem da dieta hiperlipídica ou hipergordurosa, né, ao longo do tempo também. Então, em 1991, a população que fazia o consumo de uma dieta hiperlipídica era em torno ali de 22%. Na verdade, o teor de gordura era 22% da dieta, perdão. Então, 22% para a média, homens 20%, mulher 23%. Conforme o tempo foi passando, a dieta dessas pessoas foi ficando cada vez mais gordurosa, tá? Então, enquanto na porcentagem lá era em torno de 22%, né? Isso aumentou para 67% da composição da dieta. Ou seja, a dieta está ficando cada vez mais gordurosa, só que está ficando cada vez menos calórica. Ou seja, eu estou substituindo a gordura por outras coisas. E por mais que ela esteja ficando cada vez menos calórica, a tendência aqui, né, que você observa é ganho de peso. A média aqui, né, você está vendo que, por exemplo, dentro da média das mulheres, né, você vê aqui que começou com 55,8, aqui, né, e ele passou para 63,7. Né? Aqui, na verdade, é a média geral, né? 63,7. Eu peguei um pouquinho da altura aqui, gente. Desculpa. Consumi errado aqui. Ô, bicho. Vamos lá. Começou com 55,8 em 1991 e houve um ganho de peso significativo, quase, né? Aqui foi 8 quilos a mais. Então, na média, né? Quase 8 quilos, né? Então, os homens ganharam 10 quilos, as mulheres ganharam 7 quilos
Então, na média, 8 quilos. Então, nós estamos de frente aqui para mais uma contradição, que, obviamente, ao longo do tempo, as pessoas passaram a consumir menos calorias, mas nutricionalmente falando, passaram a consumir mais gordura, né? E com isso eles acabaram ganhando mais peso. Ora, se eu faço uma restrição calórica, eu não teria que perder peso? Bom, veja bem, eu estou fazendo uma restrição diária de 700 calorias, mas a minha composição nutricional, obviamente, alterou o perfil do macronutriente e eu comecei a ganhar mais peso. Então, a gente já tem aí mais uma contradição. A caloria não explica esse ganho de peso. Em relação aos carboidratos, né? Um outro estudo que fala do consumo de carboidratos de indivíduos sobrepeso ou obesidade, né? E olha só que interessante. Esse aqui é um estudo bacana, a gente vai ver outro também de carboidratos refinados, mas é um estudo que ele separa a população de acordo com a quantidade de carboidratos que é consumida por dia. Então eles pegam essa população e fazem com que essa população seja dividida em 4 quartis. O primeiro quartil são de indivíduos que consomem 179 gramas por dia de carboidrato. O segundo, 234. O terceiro, 269. E o quarto, 319 gramas. Você percebe que cada quartil tem um consumo maior, né, de carboidratos. Só que é qualquer carboidrato? Não, não é qualquer carboidrato. Esses carboidratos eles são provenientes principalmente de frutas e vegetais, tá certo? Então são carboidratos não refinados, são carboidratos presentes em alimentos que naturalmente está ali, não é uma coisa adicionada, tá? E nesse trabalho que vê que esse consumo mais alto de carboidrato nos grupos mostra o seguinte resultado. Olha só que interessante. Toda comparação aqui é em relação ao primeiro quartil, ou seja, é o primeiro grupo. Então eles pegam o segundo grupo e comparam com o primeiro quartil. Eles pegam o terceiro grupo e comparam com o primeiro quartil. Eles pegam o terceiro grupo e comparam com o primeiro quartil. O que você observa aqui? Esse aqui é uma análise de odds ratio, eu não vou ficar explicando para vocês com detalhes o que é isso. Eu vou deixar um videozinho no card de um outro professor, agora eu não lembro o nome dele, acho que é Heitor, se eu não me falha a memória, mas é muito bom, você dá uma olhada aí no cardzinho aí, para entender o que é odds ratio. Mas, resumidamente, ultra, hiper resumidamente, o odds ratio ele significa uma condição de chances de você ter um determinado evento ou não, quando você compara dois grupos. No caso aqui nós estamos comparando um grupo que tem um baixo teor de consumo de carboidratos, mas esses carboidratos vêm, por exemplo, de vegetais, e outro grupo que consome um alto teor de carboidratos. Ele tem um teor de carboidratos um pouco maior. Em relação a esses dois grupos, qual a chance, né? Quem é que vai ter mais sobrepeso? O grupo que comeu pouco carboidrato ou o grupo que comeu muito carboidrato? Para fazer essa análise, a gente faz o odds ratio, e a gente chega numa taxa de incidência, tá? Em relação aos dois grupos, em relação ao ganho de peso. E aí, quando esse valor ele é maior do que 1, então eu estou falando que, por exemplo, eu estou comparando aqui quem come muito carboidrato em relação a quem come pouco carboidrato. Essas duas condições. Se é maior do que 1, quem come muito carboidrato, obviamente, está mais alto, porque eu estou dividindo quem come carboidrato por quem come menos carboidrato. Quem come muito e quem come menos. Estou fazendo essa divisão. Quem come muito, se for maior que 1, significa que quem come muito carboidrato está ganhando mais peso. Se for menor do que 1, significa que quem come menos carboidrato está ganhando mais peso. E no odds ratio aqui, você observa isso aqui, ó. Tá? 0,63 para o segundo, 0,58 para o terceiro, 0,60 para o quarto. Né? E isso tem um valor significativo porque o intervalo de confiança ele é muito estreito. Então significa que se você tem um consumo de carboidratos maior, porém a fonte desse carboidrato vier de uma condição natural, você tende a ganhar menos peso ou não ter menos risco, né, de desenvolver obesidade ou sobrepeso. E olha só aqui a composição energética. Basicamente, se a gente for fazer uma análise estatística dentro de um valor, né, médio, aparentemente, né, eles não colocaram isso no estudo, mas se a gente for fazer uma analisar os grupos, né,
e fazer a média, fazer os desvios, vai ver que aparentemente não vai ter diferença calórica entre esses grupos. Tá? Então, não muda a quantidade de calorias aqui também, ou seja, estão consumindo basicamente a mesma quantidade de calorias. E, obviamente, nessa circunstância, quem consumiu mais carboidrato ganhou menos peso. Parece meio contraditório, né? Fala, nossa, tem que restringir carbo, tem que restringir carbo. Não tem que restringir carbo. Você tem que restringir, obviamente, o açúcar que é proveniente de fontes externas. Né? Esse aqui é um estudo interessante, que ele foi publicado lá na British Medical Journal, foi publicado em 2013, é um pouquinho antigo, e ele fala uma coisa interessante, que quando você começa a consumir um alto teor de carboidratos, né, dietas com alto teor de açúcar, mas esse açúcar, ele vem de fontes externas, então é açúcar processado, açúcar refinado, N coisas, né? Aí sim, nesse caso, quem consome mais açúcar, né, tende a ter um aumento, né, da gordura corporal, né? Então, o efeito do aumento de açúcares livres na medida da gordura corporal em adultos. Então, uma pessoa que faz uma dieta muito rica em açúcares, isso proveniente de balas, de pirulitos, de lanches, de doces, de sorvete, de N coisas onde você incorpora o açúcar, então aí nesse caso você ganha mais gordura. Claramente, aumentando o teor, você está aumentando a quantidade de calorias. Mas você vê, nos exemplos anteriores, as calorias elas não tiveram grandes representações. Na verdade, não tiveram representação nenhuma, né? Então você fala, poxa vida, né? Que coisa, né? E aí a gente parte para a próxima pergunta. Então, respondendo a segunda pergunta é, cada tipo de nutriente, bom, aparentemente da forma como ele é consumido, proteínas não têm influência no peso, gorduras podem ter influência no peso e carboidratos também, desde que esses carboidratos sejam de fontes adicionadas, né? Não seja do próprio alimento em si. E aí essa terceira pergunta, tudo bem? O que a gente escuta falar muito também em relação à restrição calórica. Se eu restringir as calorias, eu vou perder peso do mesmo jeito? Porque, obviamente, gastando calorias, né, que a gente sempre calcula tudo em calorias, eu vou estar perdendo peso? Veja bem, vamos dar uma olhada nesse estudo de 2008, lá que foi publicado no New England Medical Journal, um estudo bem bacana, né? E ele mostra esse gráfico aqui, ó. Esse é um gráfico bacana que ele acompanha durante 2 anos, né? 3 grandes grupos que fazem o uso de dietas bem específicas, né? Então você tem uma dieta com baixo teor de gordura, low fat diet, uma dieta que eles chamam de dieta mediterrânea e uma dieta com baixo teor de carboidratos. Então eu reduzi nutricionalmente 2 componentes, tá? Gorduras e carboidratos. A dieta mediterrânea ela tem um outro perfil aí, eu não vou saber qual é porque eu não olhei o artigo em detalhes, mas por que eu trouxe essa figura para nós aqui? Para mostrar o seguinte, que quando você faz uma restrição nutricional aqui, obviamente, né, você faz uma restrição de um certo componente nutricional que tem calorias, ao longo do tempo você vai perdendo peso. Veja bem, peso é, você sobe na balança e vê lá, o meu peso está caindo, tá? Ele vai cair por mais ou menos aí 5 meses, tá? Isso nas 3 dietas. E ao longo do tempo, depois que esse peso cai, conforme o tempo avança e você faz a manutenção desta dieta, o teu peso volta a subir nas 3 condições, tá? Aqui, na dieta mediterrânea, ele cai, mas ele sobe um pouquinho, mas ele se mantém mais linear do que, por exemplo, em relação à dieta com baixo teor de carboidratos e uma dieta com baixo teor de gorduras. Então veja bem, olha só que interessante. Quando você faz uma dieta de restrição nutricional, automaticamente você pode estar restringindo a quantidade calórica. Se você faz uma restrição de gordura, por exemplo, né, a quantidade de calorias que você vai restringir vai ser muito maior, até mesmo porque a quantidade de calorias que você tem por grama de gordura é lá 9 quilocalorias por grama. Se eu mantenho essa restrição, ou seja, eu baixei a quantidade de calorias, por que eu estou ganhando peso novamente? Então você vê que só o fato de eu diminuir as calorias e manter isso por um período de tempo não me permite afirmar que eu vou fazer com que o meu peso caia continuamente e ele se mantenha. Na verdade, clinicamente o que você observa é que o teu peso cai durante um período de tempo, mas ele torna a subir. O que mais uma vez coloca essa condição calórica, entre aspas, em contradição. Há quem diga, não, o teu corpo criou uma alteração metabólica, né, para gastar menos energia. Isso é uma assertiva que tudo bem,
pode ser válida. Mas na questão do consumo, se eu diminuir o meu consumo de calorias, obviamente eu vou perder peso por um período de tempo, mas eu torno a ganhá-los novamente. Então a questão em si não é nem por aspecto calórico, porque você vê, se eu faço uma restrição bem específica de gorduras e de carboidrato, pode ser que na gordura eu tenha uma restrição calórica muito mais intensa do que na de carboidratos. Por que eu perco mais peso restringindo carboidrato do que gordura? É uma condição metabólica também? Sim, são várias condições metabólicas, mas não necessariamente por uma condição única e exclusivamente energética, e sim por aporte nutricional e condições metabólicas de uso de determinados substratos energéticos. Isso é uma condição bioquímica, tá? Mas para deixar isso mais claro para vocês entenderem qual é que é esse rolê, olha isso aqui, ó. Bom, tudo bem, ali foi só uma demonstração de restrição, mas ali fica muito subjetivo. E se a gente fixar as calorias e variar os macronutrientes, vai ter ganho ou perda de peso igual para todo mundo? A gente já viu que não, porque se a gente restringe, por exemplo, gordura e restringe carboidrato, a queda de peso é diferente. Mas olha aqui, cara, esse estudo eu achei ele sensacional, cara. Ele foi publicado em 2012, é um estudo em modelos animais, tá? Só que ele tem uma sacada fantástica. A ideia desse estudo é ofertar alimentos para grupos de animais em janelas de alimentação específica. Ou seja, o animal vai comer naquele período. E eles calculam para que o animal, quando ele come naquele período, ele tem um consumo energético e ele faz que esse consumo energético seja igual para todo mundo. Para todo mundo. Então ele simplesmente não tira as calorias, ele mantém a quantidade de calorias iguais. Olha lá, ó. Só para vocês entenderem como funciona esse estudo aqui é o diagrama do estudo, tá? Ele vai analisar o seguinte, ele vai pegar uma dieta normal e uma dieta hiperlipídica. Ele vai dividir tanto a dieta normal quanto a dieta hiperlipídica em dois grupos. Um grupo de alimento à vontade e um grupo que vai se alimentar de modo restritivo, tá? Esse é ad libitum, né? Então o animal ele pode comer qualquer hora, tanto quando tiver luz quanto tiver escuro. E o restrito ele vai comer só quando tiver escuro. Por quê? Porque quando está escuro, o animal está metabolicamente ativo, né? Os ratos eles têm padrão noturno, diferentemente de nós, né? Eles têm hábitos noturnos, eles fazem tudo de noite. Então, no período noturno, é que eles estão metabolicamente ativos, então vai ser nessa janelinha aqui que eles vão se alimentar, tá? Tanto para o grupo dieta normal, quanto para o dieta hiperlipídica. Então, você vê aqui, né, para demonstrar que os animais aqui que consomem ad libitum, dieta normal, eles têm um consumo aqui de comida ao longo do tempo, né? Eles comem menos à noite, menos de manhã, desculpa, né? Que é um horário que eles estão menos ativos. Só que os animais que estão com uma dieta restritiva, né? Em um horário restritivo, eles consomem muito mais, porque obviamente eles só têm aquela janela para comer, eles não podem ficar comendo o tempo todo. A mesma coisa em relação às gorduras aqui, tá? E aí, o estudo ele faz um cálculo e ele determina que os animais, todos os grupos, né, os animais de todos os grupos, eles vão consumir no acumulado a mesma quantidade de calorias. Tá vendo? Então, a quantidade de calorias por camundongo, né, é a mesma no acumulado ao longo da semana. Então, não existem diferenças no consumo calórico entre os animais. Ou seja, eu posso estar consumindo uma dieta normal, uma dieta hiperlipídica, porém, eu faço uma restrição tal ou uma modulação tal que, no fim das contas, a quantidade de calorias que está todo mundo comendo é exatamente a mesma. Exatamente a mesma. E olha só a figura J aqui, ó. Aqui você tem um animal que comeu gordura à vontade e um animal que comeu gordura em tempo restrito. Só que ambos tiveram o mesmo consumo calórico. Ou seja, caloria também não explica por que um ganhou peso e o outro não, sendo que ambos tiveram o mesmo consumo calórico. Olha só que coisa interessantíssima. E você vê que no acumulado ganho de peso, obviamente, né, os animais que fazem uma dieta normal, só que tempo restritivo, eles ganham menos peso ao longo do tempo. Só que os animais que fazem uma dieta hiperlipídica restritiva, teoricamente, o peso deles é muito parecido com o peso dos animais que fazem uma dieta normal ad libitum, à vontade. E os animais que fazem o consumo de gordura à vontade, olha o tanto de peso que eles ganham. Então aí você tem uma distribuição nutricional assimétrica ao longo do tempo.
mas não necessariamente uma condição calórica, porque na somatória final, a quantidade de calorias que foi dada foi a mesma. Então o que nós temos aí é uma condição nutricional sendo administrada em períodos específicos. Então o organismo desse bicho se adaptou para fazer com que a sua eficiência metabólica esteja no máximo a partir do momento que ele se alimente. Por isso que o ganho de peso dele é bem inferior em relação ao bicho que come à vontade. Ou seja, você vai comer o seu cheeseburger, se você comer um cheeseburgão, considerando a premissa desse estudo, todos os dias, às 2 horas da tarde, religiosamente, o teu corpo cria uma rotina metabólica para lidar com aquele tipo de nutriente, uma questão de eficiência. Tá? Mesmo que ele seja muito calórico, provavelmente o efeito no seu corpo vai ser bem menos negativo do que se você tivesse um consumo de gorduras loucas, né, ao longo do tempo, sem qualquer tipo de horário específico para comer. Esse outro estudo também é muito bacana, que foi publicado em 2015, só que ele transcende aquela condição dos animais agora para estudos em humanos, e ele faz uma restrição agora de carboidratos e de gordura. Proteína a gente já viu que não tem grandes variações, mas eles mantêm o teor de calorias, agora eles restringem especificamente carboidratos e restringem gordura. Mas eles não fazem isso com qualquer pessoa, eles fazem isso com pessoas que são obesas, tá? Então como é que o estudo se discorre? Ele basicamente pega o seguinte, pega 2 grupos de pessoas, randomiza essas pessoas e divide em 2 grupos. Os 2 grupos eles vão ter uma dieta basal, ou seja, de base eucalórica, tá? Mesma coisa para todo mundo. E aí, depois eles vão ficar 6 dias com uma dieta restritiva. No caso do RC, que é restrição de carboidrato, e o outro é restrição de gordura, tá? Eles fazem alguns períodos e aí eles são acondicionados, as pessoas vão para um negócio chamado de gaiola metabólica para fazer uma análise da composição corporal, da capacidade de utilização de determinado nutriente como fonte energética, enfim, tem forma de calcular isso. Logo, depois que acabou o estudo, eles ficam de 2 a 4 semanas para fazer o que eles chamam de washout, ou seja, né, eu vou colocar uma dieta normal de novo e para que todos os efeitos que eu observei com essas dietas aqui de restrição desaparecessem. E aí, novamente, eles voltam para uma condição eucalórica normal para os 2 grupos, só que agora eles trocam. O grupo que era restrição de carboidratos passa agora a ser restrição de gordura. E o grupo que era restrição de gordura passa agora a ser restrição de carboidrato. Ou seja, é um estudo duplo cruzado, né? Eles cruzam aí as informações e para ver o que acontece. E olha só que coisa. Tá aqui, né? Só para quem quiser ver a quantidade de energia, tanto da restrição de carboidratos como a restrição de gordura, né? 1.918 calorias para os dois, e a dieta basal era 2.700. Aqui tem as diferentes composições, tá? Então, restrição de carboidrato, eu tenho bem menos carboidrato, né? Só que eu tenho mais gordura. E a restrição de esse aqui é restrição de gordura, 17, né? E a restrição de carboidrato, ele fica aqui com 140. Ele restringe aqui, mas bota muito mais gordura. Você vê a quantidade de gordura que ele aumenta bastante, tá? E o que ele analisa ali? Bom, ele vai analisar o seguinte, né? Aqui só para mostrar que o consumo energético ao longo do tempo ele é igual para todos os grupos, tá? E ele vê que a variação da oxidação de proteínas não tem diferenças. Mas aqui, você, quando faz uma restrição de carboidratos, a oxidação de gorduras ela aumenta, certo? Ela aumenta, assim, significativamente, ela aumenta bastante, enquanto a restrição de gordura não mantém, ele não aumenta nem diminui, ele mantém mais ou menos o mesmo perfil de oxidação de gordura. Olha só que coisa curiosa, vocês vão ver isso já já. E a variação da oxidação de carboidratos, quem faz restrição de carboidratos tem uma queda vertiginosa na oxidação de carboidratos, mas quem está fazendo um consumo de restrição de gordura mantém ali a oxidação de carboidratos, tá? É agora que vem o grande pulo do gato. Beleza, a gente está vendo uma condição metabólica, né? A gente está vendo aí essa condição metabólica de oxidação, mas o fato de você ter oxidado isso não significa que você vai queimar mais gordura. Veja só, a mudança cumulativa no teor de gordura desses indivíduos aqui é que quem faz restrição de gordura, né, perde mais gordura em detrimento a quem faz restrição de carboidrato.
de carboidrato. Olha só que coisa louca, cara. Ou seja, eu vou perdendo massa gorda se eu faço restrição de gordura, mais massa gorda do que a restrição única e exclusivamente de carboidrato. Carboidrato eu perco um pouquinho de massa gorda, mas não perco muito, em detrimento aqui a restrição de gordura. Agora, a variação de peso, ou seja, peso é a somatória de tudo, né? Gordura, músculo, víscera, enfim, osso. Se eu faço uma restrição de carboidrato, eu perco mais peso do que eu fazer uma restrição de gordura. Restringir carboidrato perde-se mais peso do que restringir gordura. Porém, quando você restringe gordura, você perde mais gordura. Olha só que coisa! E aí, veja bem, a quantidade de calorias nessa brincadeira é exatamente a mesma. Mesmíssima. Num acumulado aqui, utilizando os modelos, eles conseguem ver que num período de 6 meses, fazer uma restrição de gordura faz com que você perca 10 quilos de gordura e uma restrição de carboidrato você vai perder apenas 6, ou seja, 4 quilos de diferença. E nesse trabalho aqui, ele faz uma análise em relação à porcentagem de carboidrato e calcula, né, a variação de peso, certo? E a variação de massa gorda. Você vê que, conforme eu vou aumentando a porcentagem de carboidrato, a variação de massa gorda ela vai diminuindo. Por quê? Porque, obviamente, se eu for aumentar o carboidrato e quiser manter a condição isocalórica, eu tenho que abaixar em gordura. Então você vê aqui, ó, quem consome mais gordura do que carboidrato, tende a ter aqui uma variação de massa gorda, né, num certo patamar. Conforme eu vou diminuindo o carboidrato, eu vou perdendo cada vez mais gordura. E aqui na variação de peso, né, eu vou tendendo a ganhar mais peso, ou seja, eu mantenho o meu peso original, meu peso do corpo, mas eu vou perdendo massa gorda. E aqui a condição metabólica, você percebe que se eu for restringindo gordura, né, o meu total de gasto energético no dia, ele vai aumentando também. Né? For restringindo gordura aqui, ó. Fat restriction. Então você vê, se eu restringo o carboidrato, que está aqui atrás, eu tenho uma certa quantidade de gasto energético e aqui a variação de gasto energético com gordura. Porém, se eu for restringindo gordura, eu vou diminuindo o meu gasto energético com gordura, porém, o meu total de gasto energético vai aumentando, ou seja, eu dou preferência metabólica, né, para queimar os carboidratos e, mais do que isso, nesta condição, por mais que a minha atividade metabólica de oxidação de gordura tenha caído, veja bem, tenha caído, eu diminuí o consumo da gordura. A gordura que você consome, ela vai parar lá no seu tecido adiposo. Então, se você não está ofertando gordura exogenamente para o teu corpo, ele não vai guardar a gordura, né? Por uma questão de que a taxa metabólica desse indivíduo, né, o total de gasto energético está aumentando. Então ele não vai pegar esse carboidrato e transformar ele em gordura. Ele vai pegar esse carbo e vai gastar ele na forma de energia. Pois é. E aí ele chega nessa conclusão, que se você mantém a mesma quantidade de calorias, mas restringe carboidrato, você vai perder mais massa corporal e pouca massa gorda. Mas se você faz uma restrição de gordura e mantém a quantidade calórica, você vai perder menos massa corporal, porém mais massa gorda. Com isso, a gente conclui que você deve parar de usar calorias para perda de peso. Porque, veja bem, a condição energética do nosso corpo faz uma distinção muito específica do tipo de nutriente que ele vai usar para usar como energia. E mais do que isso, dependendo de como está o seu estado metabólico, o teu corpo vai aproveitar energia de diferentes tipos de nutrientes, dependendo do seu perfil dietético. Só o fato de colocar calorias na parada e desconsiderar o nutriente, isso é um erro. E se você costuma falar sobre isso, mude imediatamente a sua posição em relação às calorias dentro da nutrição. Em breve a gente fala um pouquinho sobre as calorias e as atividades físicas. Só que aí a gente tem que contar com o joinha aí de vocês. Vamos ver, beleza? Lasca esse dedinho de pedreiro no joinha, curte, compartilha, ativa o sininho do nosso vídeo e é nóis. Valeu!